Boa noite a todos aqueles que sabem para onde olhar. Bom, então hoje eu vou trazer uma análise, aqui, uma conversa com você sobre O Labirinto do Fauno. Esse livro ele é uma adaptação de um filme escrito pelo Del Toro. E aí lá no ano de 2019, bem recente, a escritora Cornélia Funke fez essa adaptação para a literatura. É uma versão muito bonita, uma edição muito bonita, tanto a capa, as ilustrações de dentro, muito bonita mesmo. Tem essa lombada verde aqui, nossa, esse livro é muito lindo. É bem complicado começar a falar sobre esse livro, falar sobre ele no geral, porque ele é uma mistura muito interessante entre a realidade e metáforas que a escritora foi jogando ao longo do livro em certas partes dos capítulos, geralmente no início de cada capítulo. Então essa realidade, essas metáforas, em algum momento elas começam a andar juntas, fazendo parte do mesmo universo, como se aquelas metáforas fossem algo que aconteceu no passado e aí a realidade é o presente que a gente está lendo, né? É bem legal isso, achei bem interessante. Dá um certo nó na cabeça ficar pensando, mas é bem legal. Então, começando o livro, a gente é apresentado a Ofélia, a protagonista. Ela é uma menina que adora ler, ela é uma menina que, como diz o próprio narrador, ela sabe para onde olhar. E realmente ela olhou para o lugar certo na hora certa. E aí começa a se desenrolar toda a história do livro, né? Então, além de Ofélia, a gente tem outros personagens que são a mãe da Ofélia, a Carmen. Tem também a Mercedes, que ela é a governanta da casa que a Ofélia vai morar. O Dr. Ferreiro, que é uma pessoa muito virtuosa, uma pessoa muito boa. E o Vidal, né? O Vidal, dá até nojo de falar nele, né? A gente tem uma figura muito parecida, inclusive, né? Que tá bombando na TV atualmente. Mas não vou entrar muito nesse mérito, né? É uma figura aí desprezível. Ele é um capitão franquista, para quem não sabe franquismo. Ele foi um regime totalitário lá na época que os totalitarismos estavam a todo vapor, né? Nazismo na Alemanha, aí tinha Mussolini na Itália e lá na Espanha tinha o Franco, o regime franquista. Então, para aprofundar um pouco na história dos personagens, tem muita coisa para falar sobre esse livro, então acho que esse vídeo vai ficar um pouquinho mais extenso. A Ofélia, já vou jogar aqui, ela é a encarnação da princesa do reino subterrâneo. É bem legal isso, vai apresentando conforme essas metáforas apresentadas entre cada capítulo, a gente vai tendo uma ideia sobre isso, né? E a Mercedes, ela é a governanta desse lugar e ela é uma espiã, né? Sendo uma espiã, ela tem o irmão dela, que é do lado rebelde, né? Que é contra o regime franquista. E ela tenta passar, ela é uma espiã, né? Então ela tenta passar coisas que ela descobre ali na casa do capitão para os rebeldes. E o Dr. Ferreiro, ele é um médico que ele tenta ajudar todo mundo que ele consegue ajudar da maneira como ele pode, já que ele é meio que contratado pelo pessoal ali do capitão para cuidar dos soldados do capitão. Mas ele também ajuda a Mercedes, ele vai junto com ela para ajudar a cuidar do pessoal lá do lado dos rebeldes. Ele ajuda, né? Inclusive tem uma parte que é bem sanguinária, que ele tem que fazer aquela operação na perna de um personagem. Dá uma agonia muito grande. E a Carmen, que é a mãe da Ofélia. E aí já dá para apresentar um outro personagem que ele não está presente no livro, né, de forma direta, porque ele faleceu, que é o pai da Ofélia, marido da Carmen. E ele era um pai excelente, ele era um ser humano muito bom, ele era alfaiate. E tanto a Carmen quanto a Ofélia sentem falta dele. Mesmo que a Carmen não demonstre, a gente pode ter uma ideia disso, né? Então, não me aprofundando mais tanto nos aspectos mais da história do livro, algo que me chama muita atenção é como as metáforas vão se encaixando na história. E uma delas, que é jogada assim bem logo no início do livro, é o Príncipe Encantado, que tem essa coisa de, nossa, como eu quero meu Príncipe Encantado, vai me ajudar, vai me salvar da vida que eu tô, né? Um pensamento super machista aí.
E a Ofélia vê isso na mãe dela, que a mãe dela bota a fé dela nesse príncipe encantado, nesse suposto príncipe encantado que é o Capitão Vidal, né? Que na verdade é uma figura totalmente desprezível. E aí eu lembro que lá no Instagram eu deixei o seguinte questionamento: quantas Carmens tem por aí? A gente vê muita coisa acontecendo, muita tragédia se desenrolando por causa desse negócio aí do príncipe encantado. Então fica a reflexão para vocês, né? Sempre tentando propor uma reflexão para tentar talvez mudar alguma coisa aí na sociedade. Então a Ofélia, ela tem o seguinte pensamento: ela vê o Vidal, e se eu não me engano, não só o Vidal, mas também aquele pessoal que anda junto com ele, como lobos que comem gente, segundo o pensamento dela. Então isso leva a gente a pensar: será que esse pessoal, em determinados momentos a gente tem algumas pistas que eles não são tão maus, exceto o Vidal. O Vidal é ruim, ponto. Mas a gente fica pensando, o que será que aconteceu para aqueles homens, até pelo próprio Vidal, ser tão mal, fazer tantas coisas? Por que eles são assim? E isso já deixei uma reflexão bem parecida lá na análise do Frankenstein, que é o que aconteceu para as pessoas se tornarem tão más, tão desprezíveis. E ainda pensando no Vidal e também nessa coisa, essa maldade dele, tem uma metáfora em algum capítulo do livro, não vou lembrar qual agora, que fala sobre... Eu vou até olhar aqui no livro para ter bem certeza para falar para vocês. Aqui, a navalha e a faca, lá na página 169. Ela é uma metáfora sobre... Eu vou tentar lembrar aqui, não lembro muito bem, faz tempo que eu li o livro, mas sobre uma bruxa que no seu leito de morte ela deu uma navalha para o filho, que usou essa navalha para o próprio bem, para sustentar, para fazer a barba das pessoas e ganhar seu dinheiro, enquanto a faca que ela deu para a filha, essa filha usou também para o seu próprio sustento, que foi para cozinhar. Então... fica essa coisa, você sempre vai ganhar a navalha, vai ganhar a faca, e o que você vai fazer é por sua conta. E a gente vai ter uma comparação que esse filho da bruxa usou a navalha para o bem, usou para fazer a barba das pessoas. Enquanto o Vidal, com a sua navalha, que é bastante retratada no livro, ele usou para o mal. Ele, em algum momento do livro, ele até... do livro e do filme, ele faz um gesto bem bizarro, né, com essa navalha no próprio pescoço. Ele usa essa navalha para praticar maldade. A navalha é esse poder que ele tem de causar o mal para os outros. Ele usa esse poder para o mal. Enquanto a Mercedes, ela tem a faca. A faca é essa que é o sustento dela. Ela é governante, ela cozinha. Ela usa essa faca para isso. E também essa faca é a salvação dela num certo momento do livro. É bem legal esse pensamento, essa metáfora se encaixando lá no presente com essas situações. E aí tem uma figura muito icônica que eu vou falar agora, que facilita até mais icônica que o próprio Fauno, que é o Homem Pálido. É um bicho grotesco, bizarro, inclusive é o mesmo ator que interpreta os dois lá no filme. Trabalho de maquiagem impecável. Mas no livro aí tem uma história dele, que ele é um comedor de criancinhas. Então, numa interpretação que eu criei, ele seria uma figura de desvirtuação, uma figura que é algo que vai vir, vai pegar aquela criança e vai apresentar para ela a maldade, vai tirar aquela inocência que ela tem. Eu me pergunto, isso seria... o Homem Pálido não teria visitado o Vidal em algum momento, não teria visitado aquele pessoal em algum momento? O Homem Torto seria a mesma figura que provavelmente apareceu para a criatura do Frankenstein em algum momento, né? Já que ele acabou ficando mal, perdendo sua inocência. Então fica aí esse pensamento, essa interpretação que o Homem Pálido não é nada mais, nada menos que aquilo que em algum momento acontece com principalmente a criança, que vai apresentar maldade para ela, e a partir disso vai desenrolar a maldade que essa pessoa pode praticar no futuro.
Então, por esse vídeo seria isso. Tem muitas outras coisas para falar sobre esse livro, tem inúmeras metáforas e muita coisa para falar sobre ele. Mas o que eu tenho mais confiança de falar agora, que eu consigo interpretar melhor, é isso, nada muito longe daquilo que eu já postei no Instagram, inclusive confiram lá. Tá bem interessante o post. Recomendo muito que leiam esse livro, é muito interessante, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo aí. Ele vai ter uma mistura aí de ódio muito grande por um certo personagem, você já deve saber quem. E você vai se apegar muito a outros, como a Mercedes, o Dr. Ferreiro, o próprio irmão da Mercedes também. Leiam esse livro. O filme, ele é bem bom, ele é interessante, é a obra que deu origem, né? Mas, até por conta de espaço mesmo, de tempo, o livro acaba trazendo muito mais conteúdo, acaba expandindo bastante esse universo. Então, deem um jeito de ler o livro e de assistir o filme. De preferência, assistam o filme primeiro, não façam que nem eu fiz. É uma experiência bem melhor assistir o filme antes. Então era isso, pessoal. Na próxima análise, a nossa próxima conversa, talvez eu traga o Drácula, vou pensando ainda. Até a próxima e fiquem bem.